meus alunos, estamos aqui de novo para mais uma aula. Essa aula hoje vamos corrigir as nossas atividades de reta tangente e plano tangente, né? A primeira questão é encontrar a reta tangente à função y é igual a 1 sobre x no ponto meio e 2. Então, o primeiro passo é a gente tentar descobrir o coeficiente angular dessa reta, né? Só para a gente pensar da seguinte forma, a equação que eu tenho tem essa cara, né? Y menos 2 é igual a um m que multiplica x menos meio, né? Esses valores 2 e meio são as coordenadas do ponto. Quem que eu preciso descobrir? O coeficiente angular. Quem é que pode me dar o coeficiente angular? Simplesmente a derivada, né? Então, vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Y é igual a x menos 1, elevado a menos 1. Então, quem seria a derivada? Menos 1 vezes x elevado a menos 2. Dando uma ajeitadinha. Pronto, essa é a derivada. Agora, se eu quiser substituir o meu x, né? Então, vamos substituir. Então, vai ficar f de meio, f' de meio, né? Vai ficar menos 1 sobre 1 meio ao quadrado. Olha, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Vai inverter, né? Então vai ficar menos 4. Pronto, esse é meu m. Então, se eu vier a substituir esse m aqui, eu vou encontrar a equação da reta tangente, né? Então, vamos lá. Então, y... Então, ó, vou jogar aqui que eu vou ter mais espaço. Y menos 2 é igual a menos 4 vezes x menos meio. Então, vai ficar y é igual a menos 4 vezes x, menos 4x. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Esse menos 2 passa para cá, mais 2. Né? Ou seja, menos 4x mais 4. Essa é a equação da reta tangente à função 1 sobre x no ponto meio 2. Vamos agora fazer a verificação geométrica disso. Tá? Preciso aqui, primeiro, a função é 1 sobre x. Então, 1 sobre x. Depois eu tenho o ponto meio 2. Então, vou botar ponto P é igual observe que o ponto P destacado, ele encontra-se na função. Ele tem que estar na função. E aí agora, vou escrever a função que eu encontrei. Menos 4x mais 4. Então, menos 4x. Podemos verificar aí, então, que o valor encontrado está perfeito. Nós temos uma reta tangente nesse ponto. Vamos aí para a próxima questão. Bom, a segunda questão é uma reta tangente
essa parábola, né? 2x ao quadrado menos x. O que eu sei até então? Eu sei que a equação da reta vai ter essa cara. Ponto 1, y menos o y do ponto. M, que é o coeficiente angular, que não tem, x menos o x do ponto, que é 1 também. Bom, então vamos aí. Quem é f' de x? Tem que derivar, então vai ficar 4x menos 1. Derivada de 2x ao quadrado, 4x, derivada de x, 1. Quem é o f' de 1, né? Por que f' de 1? Porque está no ponto x igual. Vai ficar 4, que multiplica 1, menos 1. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Esse elemento aqui é o meu m, o coeficiente angular. O que eu vou fazer? Substituir. Y menos 1 é igual a 3, que multiplica x menos 1. Não podemos esquecer da propriedade distributiva. Então, 3 vezes x, 3x menos 3. Y é igual a 3x menos 3 mais 1. Então, a equação da reta vai ser essa. Y é igual a 3x menos 2. Vamos agora verificar essa resposta. Vamos aí para o GeoGebra, né? Fazer o nosso software de geometria dinâmica. Primeiro passo, 2x ao quadrado menos 2. Depois o ponto P, 1. Observe que o ponto 1 não pertence à função, mas é porque eu errei a função. É 2x ao quadrado menos x. Pronto. Aí sim. Podemos dar um zoom aqui. E agora eu vou escrever a equação da reta tangente. Y é igual a 3x menos 2, ou simplesmente 3x menos 2. Perfeito. Então está aí a equação da reta tangente. E se eu não quisesse isso? Vamos ocultar essa reta. Vamos imaginar que eu quisesse encontrar da maneira mais automática. Eu iria no comando reta tangente, ia selecionar a parábola e o ponto. Ia encontrar a mesma reta aqui, ó, 3x menos 2. Ou seja, o software auxilia demais, mas ele não é para encontrar a resposta. É para você verificar se suas contas estão corretas. Lógico, uma variação você não vai ter disponível no software. Vamos aí então para a próxima questão. Vamos para a terceira questão. Eu quero uma reta tangente que passe pelo ponto 1, 3. De novo, uma parábola 4 pelo x ao quadrado. Eu sei que a equação da reta vai ter essa cara, y menos o y do ponto. Um m vezes o x menos o x do ponto. O problema é o m. Então, vamos aí para f' de x, né, que é a derivada aí. A constante é zero. Menos x ao quadrado, menos 2x. Então, f' de 1. Então, menos 2 vezes 1. Ora, esse cara aqui é o meu m. Então, teoricamente, ele vai ter essa cara. Menos 2, que multiplica. Então, y menos 3 é igual a menos 2x na propriedade distributiva, tomando cuidado que menos com menos vai dar mais.
Tá? Então, y é igual a menos 2x mais 2 mais 3. Y é igual a menos 2x, então, mais 5. Essa é a equação da reta tangente à parábola do ponto 1, 3. O que eu vou fazer agora? Verificar se eu estou correto. Vamos à nossa verificação. Vamos no campo de entrada digitar a função. A função é 4 menos x ao quadrado. 4 menos x elevado ao quadrado. Não tem necessidade dessa janela de visualização 3D. Vamos achar o ponto P. Né? O ponto P foi o ponto 1, 3. 1, 3. Observe que ele pertence à parábola. Ele tem que pertencer à curva ou à superfície que você está calculando. Ele não pode ficar de fora. Senão não vai ser tangente, né? Porque a reta tangente ou o plano tangente tem um único ponto em comum. E agora a equação, né, da reta tangente. Menos 2x mais 5. Menos 2x mais 5. Então, mais uma vez, verificamos que as nossas contas estão corretas. Vamos, então, agora para cálculo de plano tangente. Nós fizemos reta tangente para rever um pouco no cálculo 1. Agora, vamos voltar para a equação do plano tangente. Bom, agora na questão número 4, eu tenho que encontrar a equação do plano tangente a essa superfície no ponto 3, 4 menos 3. Estamos falando no espaço tridimensional. Então, o primeiro passo eu tenho que encontrar as componentes do vetor perpendicular à superfície que contenha, né, esse plano, o ponto 3, 4 menos 3. Para achar esses componentes, eu preciso das derivadas parciais. Ora, então eu tenho que encontrar a derivada da função em relação a x. Bom, derivada constante, tranquilo, né? É zero. Bom, aqui eu tenho uma brincadeira aqui. Vamos, para facilitar a nossa vida, vamos imaginar que eu tivesse uma função fosse menos raiz de u. Tá? Vamos imaginar que fosse isso aqui, ó, y é igual, ou seja, menos u elevado ao meio. Quem seria a derivada dessa criança? Ora, a derivada dessa criança seria menos 1/2 u elevado meio menos 1 menos 1/2. Ou seja, menos 1 sobre 2u elevado a meio. A gente não pode esquecer que esse u tem uma componente. Então, vezes o linha. Bom, então vamos lá. Vamos aqui. O meu u, eu vou chamar de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se eu observar dentro do processo aqui, vai ficar menos, tá? 2a u elevado a meio, raiz quadrada de u. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a derivada de u. Bom, a derivada de u, a derivada de x ao quadrado é 2x, da constante aqui é zero, então vai ficar 2x. Olha, cancelo, cancelo. Então, está aqui a minha derivada. Agora, isso aqui, eu não posso esquecer que eu tenho que substituir o x por 3 e o y por 4. Então, vai ficar menos
3 quintos, porque raiz quadrada de x ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 25, 5. Olha que coisa maravilhosa. Bom, para achar a componente em relação a y, vai ficar a mesma coisa, só que em vez de ficar menos x, vai ficar menos y. E aí embaixo, mesma coisa. Ao substituir por 3 e 4, a diferença é que em vez de ficar 3, porque é o x aqui em cima, vai ficar 4. Então, menos 4 quintos. Bom, vamos agora escrever a equação do plano. Para escrever a equação do plano, eu vou precisar da componente de x, né? Então vai ficar menos 3 quintos. X menos o x0, que é 3, mais a componente do y, né? Que é menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Y menos o y0. Mais z menos z0, que é o z do ponto. Menos 3, mais 3. Isso aí é igual a zero. Eu não vou ficar desenvolvendo as propriedades do tipo, tirar minha MC. Vou simplesmente pegar agora e fazer a verificação. Então, vamos agora para a verificação da nossa resposta. Então, vamos aí verificar nossa resposta. Primeiro, vou exibir a janela 3D, que eu preciso dela. Primeiro passo, digitar a superfície. f de x, y, simplesmente z, é igual a 2, aí é um plano paralelo, né? Menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, S, que é RT, que representa a raiz quadrada, de x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Bom, então nós temos a nossa superfície, essa coisa linda. Bom, agora eu vou o ponto. O nosso ponto P é 3, 4 menos 3. Então, 3, 4 menos 3. Então, está aqui o nosso lindo ponto. Está aqui. Então, está aqui. A superfície está cortada, né? É um problema sério isso aqui. Eu posso, pronto. Observe que o ponto pertence à superfície. E agora achar a equação do plano tangente, né? Quero ver se isso aqui procede ou não procede. Então vamos digitar componente do vetor perpendicular ao componente x. A componente x foi menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Então, x menos o x do ponto, né, que é o ponto 3. Mais a componente do y do vetor perpendicular, que é, no caso, foi menos 4 quintos. Y menos a coordenada do ponto, que é 4. Menos o z
e o z do ponto. Agora, o z do ponto é menos 3 a coordenada. Então, menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, se a gente pegar aqui, olhar direitinho, está aí nosso plano tangente, né? Nossas contas estão lindas e maravilhosas, perfeitamente corretas. Posso até tirar os eixos e tirar o plano aqui só para ficar a nossa superfície muito bonita com o plano tangente. Vamos aí então aí para mais uma questão, né? Vamos à quinta questão. Encontrar o plano tangente a essa superfície, z igual a x ao quadrado sobre 9, mais y ao quadrado sobre 25 no ponto 6, 10, 8. Observe que se eu olhar isoladamente, x ao quadrado me dá uma parábola, como y ao quadrado. E x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25, se eu pensar em igual a 1, é uma elipse. Então, eu poderia pensar que são camadas de elipse essa superfície. Bom, vamos lá. Primeiro passo, né? Quem é a derivada parcial da função em relação a x? Ora, isso aí é fácil. X ao quadrado 2x sobre 9. Né? Aqui vai dar 0. Substituindo x por 6, então vai ficar 2 vezes 6 sobre 9, ou seja, 12 nonos, que é igual, simplificando por 3, 4 terços. Achei a componente do vetor perpendicular. Vamos para agora a derivada em relação a y. Vai ficar constante 0, então 2y sobre 25. Substituindo o y por 10, então vai ficar 2 vezes 10 sobre 25. 20, 25 avos. Simplificando por 4 não, por 5. Então vai dar 4 quintos. Então, acabei encontrando as componentes x e y. O que eu vou fazer agora? Simples. Vou pegar essas componentes e montar a equação do plano. 4 terços x menos o x do ponto. Mais a componente y. 4 quintos vezes o y menos o y do ponto. Perdão, mais menos o z menos o z do ponto. E aí igual a 0. Tá? Então essa é a equação do plano tangente. Vamos agora verificar se isso procede ou não. Verificando nossos cálculos. Bom, então vamos aí verificar as nossas contas, né? Primeiro eu tenho que exibir a janela 3D. Não tem jeito da gente trabalhar com reta no plano tangente e superfície sem usar a visualização 3D. Então, z igual, vamos agora a superfície, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 25. Então, vamos olhar aqui a nossa superfície. Observe que a nossa superfície é bem parecido com uma elipse olhando de cima, né?
Aí eu tenho um ponto P. Esse ponto P é o 6, 10 e 8. 6, 10 e 8. Aqui eu deixei claro que uma coisa que nós temos que verificar sempre é se o ponto pertence ou não à superfície. Olha, esse ponto pertence à superfície. E agora eu vou digitar a equação do plano tangente. 4/3, 4 sobre 3, vezes, que é o asterisco, x menos o x do ponto, mais, agora a componente de y, 4/5. 4/5 vezes y menos a componente do ponto, 10, menos z menos 8. Bom, então observe que realmente acabei encontrando a equação do plano tangente ao ponto. Vamos para a próxima questão. Vamos aí para a sexta questão, né? f de x, y é igual a x ao quadrado menos 7xy mais 4y ao quadrado. Bom, essa superfície ela é interessante. Tá? Primeiro que o ponto está 1 menos 1. Eu estou no espaço 3D e eu só dei os valores de x e y. Né? Isso significa o seguinte, que esse ponto está incompleto. Se eu substituir aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 vezes menos 1 O que eu estou fazendo? Calculando o f de 1 menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos com menos dá mais. Então, 1 mais 7, 8. Aqui vai estar 1. Mais 4, 12. Então, aqui deu 12. Então, meu ponto P é 1, menos 1 e 12. Aí sim, eu vou pensar em trabalhar. Bom, então vamos aí. A derivada parcial em relação a x. Então, vai ficar x ao quadrado 2x menos 7xy menos 7y. Aplicando os valores 1 menos 1, então vai ficar 2 vezes 1 menos 7 vezes menos 1. Vai dar 9, então achou a componente importante do vetor. Derivada parcial agora em relação a y. X ao quadrado é constante, é zero. Menos 7xy, derivando em relação a y, menos 7x. Mais 4y ao quadrado, derivou mais 8y. Substituindo os respectivos valores, então, menos 7 vezes 1, mais 8 vezes menos 1, ou seja, menos 15. Bom, então a equação do plano tangente vai ter essa cara. 9 que multiplica x menos 1 menos 15 que multiplica y mais 1. Por que mais 1? Porque menos 1 vai dar mais 1. Menos z menos 12 é igual a zero. Então, essa é a equação do plano tangente. Que tal a gente agora verificar essas contas? Bom, vamos verificar nossas contas, exibindo já de cara o nosso plano 3D. Primeiro passo é a gente digitar a superfície. f de x, y é z. Então, z é igual x ao quadrado menos 7xy menos 7xy
mais 4y ao quadrado, mais 4y ao quadrado. Aí tem que digitar o ponto P. P é igual, né? Então nós temos que tomar o cuidado. 1 menos 1 e 12. 1 menos 1 e 12. Esse é o ponto P. Bom, então nós temos que achar a nossa superfície aqui. Bom, achei aqui a nossa superfície. Coisa linda, né? Para não dizer o contrário. Vou eliminar o eixo e o plano. Pronto. Aí agora ficou mais limpa a imagem. Vamos digitar a equação do plano tangente para ver se procede ou não. Então, 9 vezes x menos 1 menos 15 vezes y menos 1, ou seja, y mais 1, menos z menos 12. Isso aí igual a zero. Bom, a gente pode observar aqui o nosso plano está aqui tangente, lindo e maravilhoso, na superfície. Espero assim ter tirado as dúvidas em relação aos cálculos e em relação à visualização da superfície. Um grande abraço a todos e vamos aguardar a nossa próxima aula.